Arena Alterosa. Oferecimento Pinguim Máquinas. Monte seu próprio negócio. Américo Lobo 1360, Manuel Honório. Olá, para você que curte esporte, se liga aqui na TV Alterosa. Está começando o Arena Alterosa desta quinta-feira. Muito torcedor amanheceu hoje de cabeça inchada, né, com a eliminação na Taça Libertadores da América, mas tem torcida feliz, a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro está classificado para as oitavas de final da Libertadores. A gente vai falar sobre a principal competição sul-americana e também sobre o Tupi. O Arena Alterosa já está no ar. No programa de hoje, a gente tem o prazer de receber o novo técnico do Tupi, Leonardo Condé. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Prazerão te receber aqui. Corria até você pra você vir aqui no programa, hein, rapaz? É um prazer também estar participando do programa. Espero a gente falar bastante de futebol e do Tupi em especial. Com certeza. O Léo Condé, que estava na Caldense, né? Deixou a Caldense praticamente classificada para a segunda fase da Copa do Brasil e agora assume o Tupi, né, nessa missão aí de também seguir na Copa do Brasil e a arrancada da Série C do Campeonato Brasileiro, quem sabe o Tupi o ano que vem jogando a Série B. A gente recebe hoje também a jornalista Bárbara Lage. Bárbara, eu tô te achando tristinha hoje, você tá moadinha pra baixo. Aconteceu alguma coisa, não? Não, tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos. É um prazer passar mais uma manhã com vocês. Você teve algum jogo pra você assistir ontem, Rodrigo? Eu assisti vários jogos, né? Afinal é a minha profissão, né, Léo Condé? Não é o Carlos Ferreira? Gente, a gente recebe hoje também Carlos Ferreira, radialista, torcedor de qual time mesmo, Carlos? É do Fluminense. Do Fluminense. Você teve jogo pra assistir ontem? Eu tive. Teve? Vários jogos, né? Claro, São Paulo. Um convite nada tendencioso. Cruzeiro. A Portuguesa, por Foi exemplo, eliminada. que quer uma Série A e não consegue ficar na Copa do Brasil. Não é? Pois para o é. desconhecido Potiguar. Pois Um é, convite nada tendencioso, né, Rodrigo? a gente recebe o Carlos Ferreira, portanto, hoje, Bárbara Lage e o Léo Condé, técnico do Tupi. O novo técnico do Tupi está de volta ao Galo Carijó. Sobre esse assunto que a gente vai, né, começar a falar. Léo, você chegou na segunda-feira, foi apresentado, né, e hoje já tem um dever de casa, né, assistir Fluminense e Horizonte pela Copa do Brasil. Um dos dois vai ser o seu adversário na Copa do Brasil, Léo. Verdade, Rodrigo. Está sendo assim um pouco corrido esses dias aí. Primeiro teve o processo, né, de negociação com o Tupi e a condução também com a Caldense lá para me desligar da Caldense. Então eu fiz o jogo da Copa do Brasil e logo após a gente conversou, a diretoria do Tupi comigo, eu com a Caldense, e me apresentei aqui na segunda-feira e a gente, um período muito corrido, né? Primeiro de avaliação do elenco, o que o Tupi tem hoje, o que precisa contratar, programação, querendo ou não, a competição já está muito próxima. A Série C começa já dia 27, a Copa do Brasil pode ser que a gente já tenha jogo no dia 23, então está tudo muito corrido, mas está sendo bastante prazeroso, né? Eu tenho uma identidade muito grande com o Tupi, é um clube que eu gosto, né? Nasci em Piau, mas fui criado aqui em Juiz de Fora, tenho uma identidade muito grande com o clube, com os torcedores, a família também aqui, mas com muita boa vontade, muito trabalho de todos aí, a gente tem uma expectativa muito grande de fazer uma grande competição. A gente, inclusive, tem algumas imagens, né, do Léo Condé, na passagem dele de 2010, né, pelo Tupi. Bárbara. Léo, sobre essa última campanha do Tupi no Campeonato Mineiro, que não teve um desfecho tão feliz assim, onde você acha que o Tupi errou? Olha, Bárbara, a gente... de longe é complicado, né? O que eu posso avaliar, assim, que foi um campeonato mineiro muito equilibrado esse ano, né? A força de Cruzeiro e Atlético, normal, né? Haja vista que era o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Então, a gente já sabe da tradição, investimento, tudo. Agora, as outras equipes teve um nível, um equilíbrio muito grande. Eu falo com propriedade a Caldense, né? A gente... Até os 27 minutos do segundo tempo, a gente estava classificando para a semifinal, né? E assim, então o Tupi perdeu essa vaga aí para o Guarani em casa, mas a gente sabia também que o Guarani seria um jogo complicado para o Tupi, em razão de também estar brigando para a permanência na primeira divisão. Então, de longe, é complicado a gente cravar alguma coisa onde que o Tupi pode ter pecado. Ô, Léo, tá voltando para casa, né?
O Tupi fez uma campanha boa no Mineiro até a última rodada. A última, ele frustrou o torcedor dele. A diretoria vai ter que resgatar esse torcedor. Mas você, a prática do Tupi da diretoria é o seguinte, é sempre contratar jogador sem trazer o técnico. Hoje você veio. O que você está trabalhando para montar esse Tupi para a Série C? Como vem um Tupi para a Série C, que é o objetivo maior? Então, Carlos, primeiro eu até destaquei isso na minha coletiva, na apresentação. A gente vem para o Tupi, a gente sabe. Primeiro tem que destacar que o Tupi, a gente roda um pouquinho no futebol, a gente em outros lugares. O Tupi faz o futebol com muito esforço, né? Com muita dificuldade. O orçamento é muito... Ele é reduzido, enxuto, reduzido em comparação. Mas o Tupi tem uma marca muito forte, né? O Tupi tem uma tradição muito grande no futebol. Eu acho que, assim, de uns anos para cá, eu até me lembro em 2009, quando eu cheguei aqui, o Tupi ainda estava naquele período de oscilação. Às vezes jogava a primeira divisão, caía a segunda divisão, e o Carlos participou desse processo do Tupi, mas o Tupi de uns 6, 7 anos para cá, o Tupi vem sempre, cravou na primeira divisão, fazendo boas campanhas e buscou, né, o seu espaço, está buscando seu espaço no cenário nacional. Mas não fugindo assim da pergunta do Carlos, é importante sim o treinador, principalmente no clube onde o orçamento é reduzido, o treinador participar da formação do elenco, porque você não tem muito tempo. De repente, num clube grande, você contrata um jogador, você vai buscar inúmeras informações e você tem você vai trazer um jogador que você vai fazer um contrato de 2 anos, 3 anos com ele. Lamentavelmente, no interior, você traz o jogador para fazer um contrato de 6 meses. Então, você não pode... errar, você vai errar, mas você tem que minimizar ao máximo o erro na contratação. Então, é de suma importância, sim, o treinador participar desse processo aí de formação. A gente encontra hoje no Tupi uma base, né? O Tupi já tem uma base que disputou o Campeonato Mineiro, mas a gente sabe que a Série C vai ser muito pesada esse ano. A cada ano as equipes estão valorizando ainda mais essa competição. Se a gente pegar, até citei o exemplo dos jogadores ontem, num bate-papo lá com eles, em 2011 o Tupi foi campeão da Série D, foi campeão do interior mineiro em 2012, sendo semifinalista, e foi rebaixado na Série D, na Série C. Então, assim, a gente tem que estar bastante atento, trabalhar bastante, porque é uma competição que o nível está aumentando a cada ano que passa. Você pediu a contratação de algum jogador? Olha, eu chegando agora... Indicou, pelo menos? No primeiro momento, a gente está avaliando o que nós temos no plantel, né? A gente já está conversando com a diretoria, porque é uma série de situação, porque tem a questão do jogador que a gente quer, tem a questão do jogador poder encaixar no orçamento do Tupi, tem a concorrência de uma Série B, até uns 2 nomes que eu tinha indicado já acertaram com equipes da Série B do Brasileiro, então isso realmente é complicado, né? E tem alguns atletas que ainda estão disputando competição por outros clubes. Então, assim, a gente está conversando bastante para que a gente não erre o mínimo possível. Ok, vamos falar agora sobre a Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre o Tupi. Copa do Brasil que ontem teve a vitória do São Paulo por 3-0 sobre o CSA. O São Paulo classificado para a segunda fase. Vamos acompanhar os gols. O Pato marcou o gol. Vamos lá. Pato estreou com o pé direito no Morumbi. Ele recebeu o passe e abriu caminho para a vitória. Primeiro gol do atacante com a camisa do São Paulo. No segundo tempo, Pato cruzou pela esquerda para Luiz Fabiano marcar. 5 minutos depois, o próprio Luiz Fabiano fechou o placar. 3-0. Na próxima fase, o São Paulo vai enfrentar outro time alagoano, o CRB. O Leirão ali contribuiu, hein, o Cássio Ferreira? Mas 2-0 estava sacramentado ali. O Pato vai acertar no São Paulo. Acha? Eu acho que ele vai encontrar a casa dele. Você gosta do Pato, Bárbara? Gosto dele e acho que ele tem que aproveitar realmente essa oportunidade. Acho que é o momento dele. Pois é, 3-0 para o São Paulo, vai enfrentar o CRB. A gente teve ontem também o 13 da Paraíba, derrotando o Tombense por 2-1 lá na Paraíba. Primeiro jogo 1-1 em Tombos. O Tombense aqui da nossa região está eliminado da Copa do Brasil. E hoje a gente vai conhecer o adversário do Tupi na próxima fase dessa competição. O Fluminense perdeu para o Horizonte o primeiro jogo no Ceará por 3-1. Hoje tem que fazer
2-0 no Maracanã, ou se tomar um gol, vai ter que ganhar por 3 gols de diferença. Léo Condé. Senti uma tensão pergunta... na sua voz, Rodrigo. Não sei por quê. Vai ser tenso. Hoje vai ser tenso. Léo Condé, pergunta que não quer calar. Você prefere enfrentar Fluminense ou Horizonte? Olha, Vai torcer para quem hoje? Bom, assim, profissionalmente a gente primeiro tem que avaliar o jogo, independente do adversário, a gente tem que estar preparado. É claro que eu acho que para o Tupi, para o torcedor, não resta dúvida que até para de repente ter uma boa renda, não resta dúvida que é o Fluminense. Agora, assim, profissionalmente, não que o Horizonte seja mais fácil e nem que o Fluminense vai ser um adversário difícil de ser batido. Mas não resta dúvida que até pelo investimento, né? Eu profissionalmente... Seria mais cômodo enfrentar o Horizonte. Não resta dúvida, mas a gente sabe que é um jogo que tem um apelo muito grande, né? E o Fluminense, não resta dúvida que seria o adversário perfeito aí para o Tupi. Fluminense passa hoje, Carlos Ferreira? Vai ser difícil, mas sem o Renato Gaúcho vai dar um bom passo. O Léo tem a oportunidade de jogar no Maracanã, dirigindo o Tupi pela primeira vez na história. Isso permite uma visibilidade muito bacana. Prainha de Rio Novo já jogou no Maracanã. Prainha de Rio Novo jogou no Maracanã. Ribeiro Junqueira, o Prainha foi na preliminar em que o Corinthians jogou. Ribeiro Junqueira e Leopoldina também. O Tupi esteve sempre quase, uma Série C com a América não tinha estádio. Era o jogo preliminar do Vasco. O Eurico não permitiu por causa do gramado. E sempre o América jogava ali. O jogo para Bangu, pegou 1-0, um gol do Mauricinho. Não foi Ilha do Governador, não? Esse você foi também, pelo rádio? Ilha do Governador eu fui. Aquele foi 2-0. América. O Tupi já estava classificado. Verdade. Também 98. De novo brasileiro. E era o Vasco mandante. Quando era mandante, o Eurico até permitia que se jogasse em São Januário, menos no Maracanã. E o Tupi aconteceu isso. E depois, com o Flamengo, na Copa do Brasil, o jogo foi para o novo estádio do América, lá na Baixada. Ilha do Governador, 1998. 98. Tupi e América. Tupi classificado. Eu e Eduardo Monsanto viajamos pelo aquele busão do Tupi, você lembra? Um ônibus. O famoso Kinder Ovo do Tupi. Cada viagem era uma surpresa. Eduardo Monsanto como narrador e eu como repórter pela Rádio Solar. 1998, direto do túnel do tempo. Pô, gente, agora eu tenho um recado para você. Preste muita atenção, você é aposentado. Você pode estar perdendo dinheiro. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após a sua aposentadoria continuou trabalhando ou trabalhou, você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo, você aposentado do INSS pode trocar a sua aposentadoria antiga por uma nova e mais valiosa. Isso é desaposentação. Essa é a oportunidade de aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390,24. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando. Não perca tempo, ligue agora 4.003,1970. Se você trabalha ou trabalhou após ser aposentado pelo INSS, ligue agora no 4.003,1970. Repito, 4.003,1970. Se o telefone der ocupado, insista. Não perca mais dinheiro, você pode aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390,24. Corra, meu amigo aposentado, peça a sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora, 4.003,1970, 4.003,1970. A gente vai para um intervalo agora, voltamos em seguida, não saia daí. Já estamos de volta com o nosso Arena Alterosa desta quinta-feira. Hoje a gente recebe Léo Condé, o novo técnico do Tupi, nessa arrancada aí da Série C do Campeonato Brasileiro, jornalista Bárbara Lage e também o radialista Carlos Ferreira. Bom, agora a gente vai falar sobre a Taça Libertadores da América. Antes, a Bárbara tem um recadinho pra gente no WhatsApp. A gente recebe muita mensagem, 8460-4344. Você pode também curtir a nossa página no Facebook, Arena Alterosa JF. Vai lá, ó. Curte lá a nossa página no Facebook. Bárbara? A mensagem de hoje, Rodrigo, é da Gabriele. Pediu pra gente mandar um beijo pra ela, mas não falou da onde que ela é, qual cidade, qual bairro. Então, por favor, não deixem de colocar isso na mensagem também. Mas eu tô sentindo a Bárbara um pouco rouca, né? Não sei se ela gritou muito ontem. É a gripe, essa mudança de tempo. Ah, tá. Fica bom, tranquilo. Então vamos falar agora sobre a Libertadores da América. Vamos acompanhar os resultados dessa semana envolvendo as equipes brasileiras. Na terça-feira já teve jogo, né? O Atlético Paranaense foi eliminado, perdeu de 2-1 para o The Strongest. O Adriano, o Imperador, fez o gol do Atlético. Foi uma atração à parte, né? É verdade. Ontem, o São Lourenço, lá na Argentina, fez 3-0 sobre o Botafogo. O Cruzeiro também 3-0 sobre o Real Garcilaso.
E o Flamengo perdeu para o León do México no Maracanã, num jogo com mais de 50 mil pagantes no Maracanã. O Maracanã estava muito bonito ontem. Flamengo, Botafogo e Atlético Paranaense eliminados da Taça Libertadores da América. É a primeira vez, desde que esse novo formato da Libertadores foi criado em 2000, que 3 equipes brasileiras são eliminadas da primeira fase. Em compensação, as equipes argentinas hoje, o News Old Boys, se garantir a vaga, né, as equipes argentinas vão ter 100% de aproveitamento, de classificação para a segunda fase. Léo, você chegou a assistir o jogo do Flamengo ontem. Como é que você vê, né, você que trabalhou no futebol do Rio de Janeiro, como é que você vê os 2 representantes do Rio eliminados da Libertadores? Aí você soma isso ao fato de Fluminense e Vasco terem sido rebaixados ano passado para a Série B. O Fluminense foi salvo, né, pela confusão da Portuguesa e do Flamengo. Mas isso não muda o fato de que o Fluminense fez uma das 4 piores campanhas do campeonato. O Vasco foi rebaixado e agora o Flamengo e o Botafogo eliminados. Como é que você vê esse momento do futebol carioca? Bom, Rodrigo, o que eu percebo assim, do futebol carioca, né, nesses 2 anos que eu trabalhei, a gente percebe que o futebol carioca ele tem assim, uma tradição muito grande, né, mas o futebol está evoluindo, assim, principalmente em termos de estrutura. E o futebol carioca a gente vê que parou assim, um pouco. As equipes não têm essa preocupação de criar um centro de treinamento, de melhorar em si a sua estrutura. O jogador vai para o futebol carioca no sentido assim de ser uma grande vitrine, né? Você jogar no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Vasco, então são equipes tradicionais. Só que assim, a gente vê a própria realidade hoje do futebol mineiro. Cruzeiro e Atlético se estruturaram. O Atlético, depois que caiu para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, 2006, se estruturou. O centro de treinamento, tive a oportunidade de trabalhar 3 anos no Atlético, hoje é de primeira linha, Cruzeiro, aí você vai São Paulo, o Corinthians teve essa preocupação. Não Goiás, ficou só, Curitiba, Atlético Paranaense. Não ficou só na tradição, mas assim, aí fala, mas poxa, mas ganha, mas aquela oscilação, às vezes ganha pelo bom plantel que tem, a alta folha de salário que eles conseguem, principalmente o Fluminense com a sua parceria aí com a Unimed, mas não é aquela coisa assim consistente, acaba oscilando muito. Eu acho que o futebol carioca, quando conseguir se estruturar também fora de campo, pela tradição que vai ser mais consistente, né? Essa é a minha opinião. Claro. Cássio Ferreira, Flamengo eliminado, Botafogo eliminado, o Cruzeiro classificado. Fez o que precisava, o Cruzeiro precisava 3 gols e fez os 3 gols e ganhou. O Botafogo não foi surpresa, o Botafogo estão crucificando o técnico, mas a diretoria é a principal responsável. O Botafogo jogou ontem em ritmo de greve, de protesto. Não se pode jogar sem receber o que tem direito. E não é de hoje, não. Desde a estreia do Brasileiro ano passado, que o Botafogo vem com essa questão do jogador de aborrecido com a diretoria. O Flamengo foi a surpresa. Só pegando um gancho do Carlos aí, do Botafogo, questionavam muito o trabalho do Oswaldo Oliveira, né, que hoje está fazendo um brilhante trabalho. Finalista em São Paulo. Então, assim, na realidade, o Botafogo a gente sabe que está vivendo um momento bastante conturbado lá nesse momento. E a diretoria vinha a público e afirma que a financeira... O problema dele não é diferente de ninguém, só que os demais clubes se ajeitam. E o Botafogo está publicamente dizendo isso. Ficou claro que a prioridade deles ali não era nem atacar. Eles demoraram pelo menos uns 16 minutos para conseguir assim, o primeiro ataque, o primeiro lance. E o Flamengo, Babo? O que você acha que aconteceu com o Flamengo ontem? Fora as brincadeiras, a gente está brincando aqui, mas o Flamengo ontem, o que você acha que aconteceu? O Flamengo, você achou que ele foi dominado pelo León ou ele achou que ia vencer a qualquer momento? O que aconteceu com o Flamengo? Talvez seguro demais, né? E o Jaime até falou depois do jogo, ele acredita que o grande fator que tenha influenciado foi a ansiedade do time. Então, assim, talvez a gente tente olhar por esse lado também, mas não dá para entender. É verdade. Além da eliminação do Flamengo, do Botafogo e também do Atlético Paranaense, né? A gente teve a classificação do Cruzeiro, parabéns para a torcida do Cruzeiro. O Atlético Mineiro, que joga hoje contra o Zamora da Venezuela, também já está classificado. E o Grêmio, que enfrenta o Nacional hoje, o Grêmio também já está classificado para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Bom, encerrado esse assunto então da Libertadores, vamos falar agora sobre a Copa Alterosa de Futebol Regional? A gente tem rodada nesse final de semana, vamos chegando à 5ª rodada, fase final da primeira fase, a gente acompanha os jogos na chave A, Matias Barbosa e Serrariense, 2 da tarde em Matias, Urso Negro e Pombense, às 3 horas em São João del Rei. Na chave B, Edicar e 15 de novembro, às 2 da tarde em Juiz de Fora, Prainha e Rochedo, em Rio Novo, também às 2 horas. E pela chave C, no sábado, São João Nepomuceno e Juventude, às 3h30 da tarde.
E no domingo, Olaria e Flamengo de Goianá, às 2 da tarde, em Itamaraty de Minas. Essa é a Copa Alterosa de Futebol Regional. Você acha que dá, Léo, para pincelar algum jogador num futebol amador ainda hoje? Principalmente, por exemplo, a gente tem no Prainha o Breguete, que é um atacante que jogou nos Emirados Árabes, está cobiçado aí por algumas equipes do interior de São Paulo. Esse tipo de jogador, né, que às vezes momentaneamente está sem clube, dá para pincelar um jogador desse? Ô, Rodrigo, assim, é difícil, mas não é impossível. A gente tem um caso assim, clássico aqui do Alan. Do Alan, exatamente. Né, que aconteceu. Às vezes, eu me lembro, em 2009, a gente estava fazendo um amistoso do Tupi contra o Sport, não que o Sport... mas estava, na época, disputando uma competição amadora e teve um atacante que chamou a minha atenção. Na hora que eu pedi a contratação dele, ele acabou acertando com a Ponte Preta, que foi o David. Virou depois Reis, né? Reis, depois virou Reis. No Cruzeiro. Então, assim, O Breguete é o que vai fazer o gol aí agora, ó. Olha, bate bem na bola. Qualidade, né? bate bem na bola. Não, acontece. Assim, o grande problema é que, às vezes, você contratar o jogador assim, você tem que ter um tempo, dar um tempo para ele de adaptação. Né? Nós temos um outro exemplo dentro do plantel hoje também, do Tupi, o Wesley Ladeira. É verdade. É um jogador que chegou lá para a gente com 23, 24 anos, fomos preparando ele. Você tem que ter esse tempo. Depois de 2 anos que eu fui colocar ele para jogar na equipe principal. Um outro também, o Cassiano, nós fomos fazer um amistoso em Cataguases, aí nós pegamos o Cassiano. É verdade, o Cassiano é verdade. Aí, às vezes, acaba o jogador oscilando um pouco, né? Aparecendo um talento ou outro. Né? Mas é difícil. Ok, bom, já estamos encerrando, infelizmente, o programa de hoje. O tempo passa rápido. O programa, quando é bom, passa rapidinho, né, Cássio Ferreira? Com certeza. Gostou de vir aqui? Você Gostei. falou que ia implicar com a Bárbara, que o Fluminense, não sei o quê, Mas que o ela Flamengo... está de luto, mas ela está de luto. Tá? Hein? Ela está de luto. Ela né? está de luto? Está. O Flamengo, essa história do Flamengo, quando chega, que é campeão, não é verdade. Não. Isso aí criou esse mito, porque quando ele pegou o Botafogo num brasileiro, naquela época do Valdeir, ele não era o favorito. O que você falou comigo ontem? Eu liguei para você ontem. Como é que você atendeu o telefone? Não pode contar. Repete, não, pode repetir, agora repete. Não, a Bárbara está aqui muito triste. Não, pode falar, a Bárbara deixa. Não quero contribuir Como é com que foi o negócio lá? Fala pra gente rapidinho, tá acabando o programa. O Fluminense está a um passo da Não, classificação. você falou, não sei o que lá, alô, não sei o que, TV, não sei o que, do Flamengo. Você falou um troço assim, como é que foi? Não Aí não quer falar, ele não quer falar. Nos bastidores, gente, o programa tá acabando, o Valmir Rodrigues já vem aí. Dá tempo, Léo, de você bater um pênalti pra gente rapidinho. Rapidinho, gente. Com o Gabrielzinho, meu menininho de 2 anos, Você brinca. eu não erro uma, vamos ver, pô. Vamos ver, Vai ser possível gente. que hoje aqui a gente... Não é tão difícil não, eu faço Não. todas, mentira. Ah, é? É. Pô, ainda colocou Fica um atrás da pouquinho na frente da barreira Bárbara ainda, aqui. hein? O Léo, ele não fez nenhum até hoje. É. Não fez? Não, nenhum. Ah, não é Atenção, possível. Léo Condé, partiu, bateu e o gol! Muito bem. estilo. Tem estilo. Vou te contratar pro meu time. Tá certo, Léo, Vambora. muito obrigado pela presença, tá? Satisfação, Bárbara, Carlos Obrigada. Ferreira. O programa de hoje está terminando. Agradeço também pelo convite. Boa sorte Obrigado. na Série C, boa sorte na Copa do Brasil. Vamos continuar acompanhando o trabalho do Léo, acompanhando o Tupi também nas competições que ele vai participar durante esse ano, Copa do Brasil também, a Série C. Está terminando o programa de hoje. Vem aí o meu amigo Valmir Rodrigues. Valmir, conta pra gente o que você está preparando no programa de hoje, Valmir. Ok, tchauzinho, gente. Um abraço. Até segunda-feira. Fiquem aí com o Valmir Rodrigues. Tchau.